Você realmente sabe do que sua empresa precisa? Olha, se você tem um negócio, se você é um empreendedor, eu sugiro que você realmente assista esse vídeo e fique até o final, porque essa pergunta parece óbvia, mas mais de 90% das empresas que nos procuram, elas procuram e vêm até nós buscando uma solução, sugerindo uma solução, mas não é isso que ela realmente precisa. O problema, geralmente, é aquele que ela tem, né? Mas a solução não é aquilo que ele precisa. E eu quero mostrar na prática para vocês como isso funciona. Então, vou dar um pequeno exemplo. Às vezes o cliente nos procura querendo fazer um e-commerce para vender pela internet, mas não necessariamente é isso que ele precisa. Isso ele pode fazer por outros caminhos, por redes sociais, por campanhas de tráfego pago. Então, eu quero mostrar, mas ué, vai vender por onde? Aí é que tá, nós vamos indicar as melhores formas. Pode ser que o e-commerce seja assim a melhor forma, e nós já produzimos mais de 1.000 deles, mas nem sempre a solução não é aquela que o cliente nos traz. Então, fica até o final. Se você gostar, dê o seu like. Se achar interessante, também curta esse canal para você sempre ter informações empresariais, tá? Vamos lá. Então, só para deixar claro, nós temos mais de 30 anos de experiência em vendas e marketing. Nós atuamos de forma muito abrangente, avaliando todo o departamento comercial e de marketing do cliente para entender efetivamente onde é que estão os pontos aí de atenção que deve ser feito. Então, esse cliente ele nos procurou dizendo que ele estava tendo uma performance financeira fraca, né? E que ele queria melhorar e ter mais clientes, o que ele queria era criar uma campanha com mais clientes. Então a gente buscou dados, porque não adianta só a gente fazer o que o cliente está pedindo se isso não for confirmado, né? Então, inicialmente, a gente implementou um atendimento por IA nesse cliente, que teve início em maio de 2025, e não houve histórico anterior. Então, nós não temos como comparar isso a um período anterior, né, no ano passado. Mas aqui a gente já sabe qual é o volume de contatos que vieram por esse caminho, né? E agora, falando em comparação, em relação a atendimento efetivo, e esse cliente é importante falar, ele tem um atendimento presencial. As pessoas têm que ir até o local para fazer um tratamento, tá? Eu não quero expor aqui, então eu vou tentar não abrir alguns detalhes. Mas em 2024, nesse mesmo período de 3 de abril a 15 de setembro, ele atendeu 351 clientes, dos quais 188 foram novos e 452 cancelamentos. Então aqui ele teve acesso a quase 800, né, pessoas, porque 450 cancelaram. Já em 2025, ele atendeu efetivamente 378 clientes, dos quais 314 foram novos, né, e 626 cancelamentos. Então olha como os números, todos os números aumentaram, e isso não necessariamente é bom, porque atender mais é bom, mas cancelar mais não é bom, né? E ter tantos clientes novos mostra que ele não está trabalhando bem os clientes antigos, porque o produto dele é um produto de primeiro negócio e também manutenção. Ele tem essas duas fontes de renda. Entendendo mais a fundo também esse número, percebam que em relação a atendimento, aumentou 7,7%, né, do atendimento dele. Então ele atendeu quase 8% a mais de clientes. Ele recebeu quase 70% a mais novos clientes do que no período anterior, e o cancelamento aumentou quase 40%. Então aqui você já começa a entender que assim ele está recebendo mais clientes, ele está tendo mais, tem mais clientes buscando o negócio dele, tá? Será que realmente o que ele precisa são mais clientes ainda? E aqui o quadro financeiro, e aqui a verdade já começa a aparecer efetivamente. Então, nesse período em 24, ele faturou quase 415 mil, e em 25 faturou 392. Então, apesar de atender mais, apesar de ter mais novos clientes, ele está faturando menos. Por quê? Porque o ticket médio caiu e também porque ele não está retendo esses clientes como a gente viu lá. Então aqui fica a pergunta. Lembre-se, ele nos procurou porque ele precisava de mais clientes.
mas ele já está tendo mais clientes. Inclusive, ele está tendo novos clientes 70% a mais do que ele tinha. Então, percebam que o problema não são os clientes, né? Se ele tiver mais cliente ainda, ele vai gastar muito mais com marketing, vai gastar muito mais com uma série de fatores, mas o problema em si não vai ser tratado, a doença vai continuar lá. Então, o que está acontecendo aqui? O fator mais importante aqui é que o ticket, um dos fatores, né? É que o ticket médio dele caiu, né, o faturamento dele caiu em decorrência disso, e também os clientes corriqueiros, clientes costumeiros que fazem manutenção, não estão fazendo. Tá? Então, aqui nós temos também um dado de cadastros, efetivamente, quantos novos cadastros acontecem por meio de uma outra ferramenta, porque ele tem duas ferramentas lá. E aqui a gente percebe que o número também aumentou significativamente. Apenas no mês de junho, que é um mês de férias, então automaticamente existe uma diminuição, né? Mas esse ano, sim, foi pior do que o ano passado, mas fora isso, em todos os meses ele teve aumento em tudo. Ainda seguindo aqui, olha lá, então vamos entender. Ó. Ele teve um aumento de 98 cadastros a mais, que são 16,5% a mais do que o ano passado. Né? Então ele vem recebendo mais clientes e mais clientes novos. Aqui em relação à campanha, da onde eles gostariam que fosse mais efetivo. A campanha ela está em crescimento, né? É uma campanha também nova, que começou em abril, ela está em crescimento, ela está sob ajuste. Inclusive, esse período aqui ó, de julho foi um período onde ele nos pediu um ajuste que a gente não concordou, fizemos a título de avaliação. Ele quis aumentar o range de localização para começar a falar com mais pessoas de outras regiões. Mas como eu falei, ele é um cliente que precisa que o cliente dele vá até ele. Então não adianta você fazer uma campanha muito abrangente, muito longe, na verdade, que a pessoa não vai até lá, né? Então isso também colabora com cancelamento, colabora com qualidade de lead e tudo mais. Mas isso foi corrigido, tá? E aqui houve um boom e a campanha agora está em estabilização. E aqui, além da gente identificar um problema, a gente identifica o que fazer. Então, percebam, ok, cabe melhoria também em relação aos leads. Então, como foi dito, fazer uma segmentação mais inteligente, palavras-chave adequadas, a landing page dele não está devidamente, na verdade, o que ele usa hoje é um site com mais de 5 anos, seria interessante reformular isso, filtrar melhor esses contatos, que não é feito isso, tá? Agora vamos falar pontualmente. Então aqui a gente falou sobre melhoria de lead, que é o quê? Melhorar a conversão, melhorar atendimento, trazer o cliente mais assertivo para o negócio. Mas o que a gente pode fazer imediatamente com o que a gente já tem? Né? Então vocês percebam aqui também que esse é um cliente que ele tem um faturamento médio aí de 40, 50 mil por mês, né? Então ele, de acordo com a realidade dele, nós temos que fazer investimento cabível. Se ele faturasse 4 milhões, o investimento seria diferente. Se ele faturasse 15 mil, o investimento seria outro. Nós temos que adequar o atendimento à realidade do cliente. Então, aqui, o primeiro, essa ação busca aumentar o ticket médio, que a gente viu que caiu muito. Então, o que a gente pode fazer? Fortalecer a venda de um kit de primeiros cuidados que a gente vendia bem antes e parou de vender. Então, montar um flyer falando sobre os primeiros cuidados, que é uma coisa que todo mundo pergunta, e junto a ele um cupom de desconto para a compra desse kit. Então, se ele conseguir vender para 50% dos clientes um kit desse, ele já vai aumentar significativamente o ticket médio dele, que vai faturar muito mais já do que ele faturava antes. E é uma coisa que ele fazia. Né? Então, aqui é uma ação de ticket médio. Agora, uma ação para a gente buscar fidelidade, porque a gente identificou que o problema dele não é mais cliente, é exatamente ticket médio e fidelidade. Então aqui a gente busca o quê? Manter essa pessoa na base e fazer com que ela realmente faça as manutenções dentro do cliente, né? Que não vá fazer fora. Então aqui a gente faz uma campanha onde ao realizar 12 manutenções ele ganha uma, e se ele pagar adiantado essas 12, ele ganha duas.
Então, como tem margem nesse negócio, como dá para fazer financeiramente isso, é uma ação inteligente que pode também trazer faturamento para o cliente. Então, percebam, nós estamos aqui eliminando e resolvendo situações. E a terceira é natural isso, né? Falar e continuar contato com aqueles clientes que ainda não fecharam, porque às vezes não era o momento de decisão, por alguma razão não era a hora que ele ia comprar, mas o cliente não tem isso, fazer o atendimento periódico e nutrir os leads para que eles se tornem prospects. Então percebam aqui que a gente, na verdade, o que começou como um cliente buscando mais cliente, não que isso não deva ser feito, mas não era esse o problema do negócio dele. O problema do negócio dele hoje é ticket médio e fidelização, que ele não está conseguindo manter. Então, trabalhando em cima dessas frentes, a gente consegue automaticamente aumentar o faturamento dele de forma significativa, tornando-o maior do que o período anterior, porque a gente percebe que clientes novos ele tem, a gente percebe que mais atendimento ele faz, né? Mas precisa diminuir cancelamento, aumentar a fidelidade, aumentar o ticket médio. Então a pergunta aqui é a seguinte: será que você realmente sabe o real problema do seu negócio? Se você quiser que a gente faça uma avaliação como essa para você, contate-nos, né? Eu vou deixar aqui os contatos para você. Você, inclusive, pode fazer um. Eu vou deixar aqui na descrição o link para que você faça um teste, né? Você vai preencher um formulário e nós vamos te dizer qual o nível de competência, de efetividade tem no seu atendimento, o que pode ser melhorado, o que não pode ser melhorado, e o que você pode usar de tecnologia, de processos e procedimentos, né? E melhorias no seu atendimento. Nós somos o SaleMaker, inteligência em vendas.